Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Espera os irmãos encontrarem aí. Os irmãos que não encontraram, por favor, os irmãos obreiros, auxiliem aí. Glórias a Deus, aleluia. Novo Testamento, Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Diz a palavra de Deus. Todos encontraram, amém? Amém. Está fraco, acho que não encontraram aí. Amém? Todos encontraram, amém? Amém. Amém. Então vamos à leitura da palavra de Deus. Diz a palavra de Deus: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Larga a tua Bíblia nesse momento, coloca a mão direita ao lado do teu coração. Eu quero fazer uma pequena oração e já estaremos entrando na mensagem desta noite. Amém? Fecha teus olhos. Peça para que Deus fale contigo nesta noite, para que Deus venha suprir a sua necessidade nesta noite, através da sua palavra, através do agir de Deus. Ó nosso Deus e Pai Celestial, Pai, em nome de Jesus, Pai, humildemente como servo da sua palavra, Pai, estou aqui, Pai, clamando pelo seu agir, Pai, reconhecendo as minhas limitações e dizendo que sem o Senhor eu não sou nada, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu venho pedir, Pai, uma unção do alto, uma unção, Pai, do seu Espírito Santo, Pai, que venha fazer a diferença neste lugar, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, neste momento eu peço, Pai, que eu desapareça e o Senhor apareça, que eu diminua e o Senhor cresça neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, usa-me, Senhor, para entregar a tua mensagem, Pai, para que nós venhamos a nos alimentar, Pai. Em nome de Jesus também, Pai, neste momento eu clamo a ti, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, neutraliza agora todo impedimento, toda a fúria do inimigo, tudo aquilo que não provém de ti, Pai, que venha impedir este povo, Pai, essas vidas de receber, Pai, a sua palavra, a sua mensagem, Pai. Em nome de Jesus, Pai, está neutralizada toda a força do mal. Dá sabedoria a este povo, da inteligência, Pai, em nome de Jesus, Pai, e que a sua mensagem venha a ser eficaz nestas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Pode se assentar aplaudindo ao Senhor Jesus. O versículo ao qual nós lemos esta noite diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele não supre apenas algumas necessidades. A palavra de Deus nos diz que Ele supre todas, Ele supre todas as nossas necessidades. É Ele que nos fez, é Ele que sabe da necessidade de cada um de nós. Ele sabe do que tu precisa, Ele sabe do que verdadeiramente tu necessita, que é necessário à sua vida. E a palavra de Deus diz que Ele supre todas as necessidades. Eu quero dizer para você que tem problema de saúde, problema de enfermidade, tu tem uma necessidade de cura nesta noite, o Deus que eu prego supre essa necessidade. Aplauda Ele nesta noite. Você que tem uma necessidade na parte emocional, na parte espiritual, o meu Deus supre essa necessidade. Você que tem uma necessidade na área financeira, o meu Deus supre essa necessidade. Todas as necessidades. Não há nada que o meu Deus não possa fazer. É esse Deus que nós pregamos. É o Deus do impossível, o Deus do sobrenatural. Talvez as pessoas estejam pensando, neste momento, tem pessoas pensando: irmão, pastor, o Senhor não sabe do meu problema, o Senhor não sabe da minha dificuldade, o Senhor não sabe como está a minha vida. Não importa como está a tua vida, não importa da sua necessidade, o que importa é que o meu Deus, o nosso Deus, supre todas as necessidades. Glórias a Deus, aleluia. É esse Deus que nós pregamos, mesmo sentados. Por favor, abram suas Bíblias
no livro de 1 Reis, Antigo Testamento. Irmãos que tem, quiserem abrir, senão não precisa, depois confere em casa, amém? Primeira Reis 17, capítulo 17, versículo 12, diz a palavra de Deus: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Amém? Eu quero dizer para você, vou explicar um pouquinho desta passagem anterior a esta ainda, a passagem anterior que fala do rei Acabe, o qual homem que conhecia Deus e por motivos de relacionamento começou a abandonar a sua fé com Deus. Ele conhecia Deus, ele sabia do agir de Deus, mas ele teve um relacionamento com uma pessoa que não profetizava, que não servia o mesmo Deus dele, e ele se deixou, e ele era um rei chamado Acabe. E nesse relacionamento ele começou a viver uma apostasia. O que é apostasia? O abandono da sua fé. O abandono da sua fé. E ele era um rei, ele era um espelho. Talvez você seja um espelho na tua casa. Há pessoas que dependem da tua fé. Há pessoas que dependem do teu contato com Deus. E diz que o povo também começou a viver uma apostasia, um abandono da fé. E começou a vir a ruína. Eles começaram a adorar outro Deus, começaram a adorar deuses de Baal. E Deus começou a ficar triste com aquele povo. E diz que Deus manda um profeta chamado Elias. E Elias chega lá e profetiza algo diz que de acordo com as minhas palavras, durante 3 anos não haverá chuva, porque Deus não está contente. Estão fazendo o que é mal aos olhos de Deus. E eu aprendo algo com essa passagem, preste atenção. Muitas vezes na nossa vida existem aflições, existem consequências negativas. Por quê? Porque nós fazemos o que é mal aos olhos de Deus. Começamos a andar pelo caminho que não agrada ao Senhor. O Senhor nos dá uma direção e nós, sem se importar com Deus, assim como fez Acabe, começa a pegar um caminho errado. E Deus, para correção, porque diz a palavra de Deus em Hebreus 12:6, qual o pai que não corrige, não açoita aquele filho que ama? Quando Deus te corrigir, é porque Ele te ama. Porque quando vir uma luta, quando vir algo que Deus te chama a atenção, é porque Ele te ama, está vendo você ir para um caminho errado, que não lhe agrada. E muitas vezes Ele usa pessoas para te convidar para ir à igreja, para ouvir a palavra, até mesmo para dizer: este caminho que está seguindo não agrada a Deus, e você tem fechado os ouvidos. E daí Deus tem que entrar com a correção. É porque Ele te ama. É porque Ele te ama. É porque Ele te ama que Ele te corrige. Qual o pai que ama um filho e vendo o filho ir para um despenhadeiro, não vai lá e não pega pelo braço e não traz de volta, mesmo que tenha que usar de uma certa violência para que isso não venha acontecer uma catástrofe? Assim é Deus conosco. E Ele chega lá, o profeta profetiza 3 anos em chuva, e não choveu naquele lugar. E o rei Acabe fica furioso, e Deus fala para o profeta: vai lá para um vale, para um lugar em que eu enviarei, lá perto do riacho, e lá eu enviarei corvos para te sustentar. E aconteceu de acordo com as palavras que Deus falou, porque o Deus que eu falo, se Ele prometeu, Ele cumpre. Atrasa Ele. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 24, versículo 35: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. É esse Deus que nós pregamos. Não é um Deus que te fala uma coisa hoje
e muda de ideia amanhã, não. Deus não muda. A tua bênção, se Ele prometeu, vai chegar. É esse Deus que nós pregamos. E vai lá o profeta voltando para a palavra e seca aquele riacho, porque há 3 anos os corvos vinham sustentáveis. E Deus fala mais uma vez com ele: vai a uma cidade chamada de Sarepta, vai lá, que eu tenho uma pessoa para te sustentar naquele lugar. Olhe, analise agora, nós vamos entrar na lógica de Deus. É diferente da lógica humana, é bem diferente, é oposta. Eu vejo Elias pensando, diz: ele vai achar alguém para me sustentar. Muitas vezes eu chegasse e dissesse para você nesta noite, dissesse: olha, você pega, sai da tua casa, tu vai agora lá na cidade de Lages, que eu vou providenciar alguém para te sustentar. Você provavelmente pensaria, diz: provavelmente alguém de grande posse, é alguém, é um prefeito, um vereador, um empresário daquele lugar. Mas o Deus que nós servimos, o Deus não trabalha com a lógica humana, e Ele diz: vai lá que eu tenho uma viúva. Mas eu vejo pela fé Elias pensando: deve ser uma viúva rica, deve ser uma viúva rica para me sustentar. Eu com fome, não vejo a hora de chegar naquele lugar e acabar com esta miséria. Mas ele chega naquele lugar, ele chega naquele lugar e vê esta mulher como Deus falou, porque se Deus falou, tem que acontecer. E esta mulher lhe chega e pede para esta viúva: por favor, me arruma um pouco de água. E ela, prestosamente, a mulher prestativa, serve a água. Mas ele vai mais longe, ele estava com fome. Ele estava com fome. E indo ela buscá-la, ele chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. E aqui fala esta mulher: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Oh Deus! Este Deus é Deus de surpresa. Este Deus é Deus que não trabalha com a lógica humana. Ele manda um profeta, ele envia um homem para ser sustentado, pede um pão para a mulher diz: olha, eu tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, e sabe o que nós estamos fazendo? Eu e o meu filho vamos preparar a última refeição, porque não temos mais nada, a seca é muito grande, a miséria é muito grande, para que nós comamos e morramos. Eu quero dizer para você que eu aprendo nesta noite: quando você precisar de algo, muitas vezes você ora para Deus e você espera que Deus envie alguém para te abençoar, alguém poderoso, alguém muito forte, alguém muito grande. E muitas vezes, sabe quem que Deus vai usar? O menorzinho que está ao teu redor. É esse Deus que não trabalha com lógica humana. A lógica de Deus é contrária à lógica dos homens. E ele fala: traz para mim. Eu vejo esta mulher agora, ela já tinha provavelmente ouvido falar de Elias, porque Deus já tinha trabalhado o seu coração. Esta mulher agora entra uma dúvida, eu vejo pela fé: eu só tenho este alimento, se eu der para ele, provavelmente morreremos mais cedo. Mas se eu não der, também vamos morrer mesmo. Há momentos da nossa vida, que não existe irmão, não existe médico, não existe psicólogo, não existe pastor, não existe papa, não existe padre, somente Deus para fazer o milagre da tua vida. Aplauda Ele nesta noite. Nós precisamos. Sabe por que Deus age desta maneira? Para que nós não venhamos a depender, a acostumar a depender de seres humanos. Nós temos que aprender a depender de Deus. Aprender a depender de Deus. Tua vida, a tua bênção, a tua vitória, a tua felicidade não pode depender de pessoas, não.
A tua vitória, a tua felicidade, ela tem que depender única e exclusivamente de Deus. Única e exclusivamente de Deus. Porque o Deus, segundo as suas riquezas, supre todas as nossas necessidades. E esta mulher, eu vejo ela com o coração, olha para o filho, olha para aquele alimento. Mas ela toma uma decisão inteligente. Se perguntássemos para qualquer pessoa que não tem fé, qualquer pessoa apenas com os olhos carnais diria: claro que eu comeria, daria para o meu filho. Mas esta mulher, ela tomou uma decisão diferente. E sabe o que Elias diz para ela? Não temas. Eu quero dizer para você, irmão, nesta noite, eu não sei do que tu precisa, eu não sei o que te incomoda. Talvez você tenha várias lutas, várias coisas para ser mudadas na sua vida. Talvez seja na parte financeira, na parte física, na parte de relacionamento. Talvez seja um filho que você, que as pessoas já não acreditem mais, nem você acredite mais na sua mudança de vida. Mas eu digo para você nesta noite: não temas, não temas, não temas, apenas confie em Deus. Sabe quantas vezes existe a palavra não temas na Bíblia Sagrada? 366 vezes. Um dia, uma vez para cada dia. Você talvez sabe dizer: mas o ano tem 365 dias. Mas o meu Deus, Ele é perfeito. Ele lembrou do ano bissexto. Ele lembrou, Ele não deixa nada em branco. É esse Deus. E o profeta diz para ela: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Eu profetizo como profeta de Deus na sua vida. Apenas entregue teu coração para Deus. Não se preocupe com o restante, não se preocupe como tu vai viver, não se preocupe com o dia de amanhã. Apenas tenha fé e tu vai ver o agir de Deus na sua vida. Essa mulher teve uma atitude, ela trouxe o pão e o profeta profetizou e não faltou. E diz a palavra de Deus: da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Oh Deus de poder! Mas veio, ela teve uma vitória, ela teve uma experiência, a comida não faltou. Mas lendo lá no versículo 17 diz: e depois destas coisas sucedeu que adoeceu o seu filho, o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que ele nem um fôlego ficou. O filho adoeceu e veio a falecer. Talvez agora você entre em dúvida no seu coração: o que adiantou? O que adiantou o milagre da farinha? O que adiantou o milagre do azeite? Muitas vezes na nossa vida não é diferente. Nós temos experiência com Deus. Deus faz um milagre, faz uma bênção na nossa vida, e muitas vezes vem outra e a gente. O ser humano por natureza de pouca fé, sim. Essa mulher tinha presenciado um milagre, mas o filho adoeceu e veio a falecer, e ela se revolta contra o profeta e diz: que tenho contigo? Eu não pedi para que viesse aqui fazer milagre de multiplicação, e agora olha como está meu filho. Eu quero dizer para você, independente da situação, independente da provação, fica firme, porque Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Apenas usa da tua fé, por mais pouca que pareça ser. Deus está no controle. E indo mais longe, então disse Elias, ela disse a Elias: que tenho contigo, homem de Deus, e és tu para trazeres à memória a minha iniquidade
iniquidade e matares o meu filho. Aqui tem um mistério. Olha aqui que interessante. Esta mulher, sabe por que a fé dela estava boa? Porque ela tinha iniquidades. Ela diz: veio trazer à memória o meu pecado, a minha iniquidade, é por isso que está acontecendo com meu filho. Ela tinha pecados não confessados a Deus, tinha reservas. Eu quero dizer para você, irmão, se você tem reservas, se você tem algo ainda que não tirou do seu coração, tem rancor de alguém, raiva de alguém, deseja o mal para alguém, não consegue perdoar, ou está vivendo uma vida de pecado e não confessou a Deus, é hoje à noite de tu abrir teu coração a Ele. Essa mulher, na nossa vida não é diferente. Na nossa vida não é diferente quando começa a vir algo errado na nossa vida. Pode ver, eu vou falar em tese, mas acontece com a maioria das pessoas. Quando começa a vida, principalmente de quem conhece a palavra de Deus, vinha algo errado, vinha tribulação, a primeira coisa geralmente que a pessoa faz é olhar onde é que eu errei. Onde é que eu errei? Esta mulher já pensou, é as minhas iniquidades, é os meus pecados, é eles que estão sendo cobrados através da morte do meu filho. Eu quero dizer que nós pregamos o Deus do perdão. Não é o Deus que castiga, mas você precisa abrir teu coração. Você precisa dizer: Senhor, eu errei, Senhor, eu errei, eu fui um vacilão mesmo, eu peguei um caminho errado, eu não segui os seus ensinamentos. É preciso confessar para que Deus derrame da sua bênção, da sua vida. Toda aquela imundícia de pecado, aquele caminho errado, aquilo que tu falou mal do irmão. Hoje à noite do concerto, hoje à noite do concerto com Deus em primeiro lugar, porque quando a gente faz algo que desagrada a Deus, nós nos isolamos de Deus. Essa mulher lembrou de suas iniquidades, e o profeta disse: dá-me o teu filho. E ele tomou e o levou para cima, no quarto onde ele mesmo estava morando, e exclamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-se seu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tomou a entrar nele, e ele reviveu. Se coloque em pé nesta noite. Eu quero dizer para você nesta noite: talvez os teus sonhos, talvez os teus projetos já estejam mortos, estejam que nem este menino. Estejam que nem este menino. A mulher, eu creio que aquele filho era um bem maior que ela tinha, era um projeto maior que ela tinha, era a companhia daquele filho. Talvez você esteja fazendo esta campanha, talvez você não esteja aqui pela primeira vez, mas Deus quer restabelecer sua vida nesta noite. Você é especial para Deus. Deus não esqueceu de você. Deus tem bênçãos para a sua vida nesta noite. Você é especial. Deus, você é único. Você é único. Glórias a Deus, aleluia. Vou pedir para o irmão Nelton, por favor, irmão Nelton. Glórias a Deus, aleluia, Senhor. Fecha teus olhos neste momento, coloca a mão direita ao lado do teu coração, presta atenção nesse louvor. Você é escolhido de Deus, peça perdão para Deus das tuas falhas, das tuas iniquidades. Talvez a solução do teu problema só esteja dependendo de você liberar um perdão nesta noite. Presta atenção nesta noite, comece a falar com Deus. Deus está aqui para te abençoar. É Ele, o Senhor dos Senhores, o Maestro do Universo. O que
Ainda com os teus olhos fechados, ainda com os teus olhos fechados, nós pregamos um Deus que supre todas as necessidades. Não sou eu que estou falando, é a própria palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus eu te apresento, Pai, cada vida, Pai, cada necessidade nesta noite, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o seu agir, Pai, venha fazer a diferença neste lugar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Aquele que está enfermo, Pai, aquele que está com problema de saúde, Pai, em nome de Jesus, aquele que está com problema, Pai, de contas atrasadas, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, o Senhor é o Deus que supre todas as necessidades, Pai. Entra com providência, Pai, aquele que está com problema na família, com o pai no relacionamento, com o esposo, com a esposa, com os filhos, Pai, em nome de Jesus, Pai, entra com providência, muda o cenário, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, seja qual for a necessidade agora, nós pregamos